Olá, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco na leitura bíblica 2026. Estamos quase completando um mês, né? Hoje é o dia 29 dessa leitura e eu creio que com muito louvor, com muita graça, iremos encerrar essa leitura no final de novembro. Então sejam bem-vindos, que Deus fale poderosamente ao seu coração. Hoje estaremos lendo Êxodo do capítulo 16 ao capítulo 18, Mateus 19 e Salmo 22 do verso 12 ao verso 21. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa leitura bíblica. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir com graça, com sabedoria, e que cada palavra dita, que cada palavra proferida vá de encontro ao coração daqueles que estão assistindo a este vídeo. Espírito Santo, que a Tua palavra venha gerar mudanças, que a Tua palavra venha despertar em nós transformação. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo capítulo 16, ele narra a primeira crise, né, ali do povo hebreu que saiu do Egito. Nós vimos nos capítulos anteriores toda aquela saga para eles saírem do Egito, depois deles atravessarem ali o Mar Vermelho. Eles estavam aqui aproximadamente 15 dias após saírem do Egito e eles então começam a ficar sem o que comer, e o povo enfrenta essa fome e eles reagem com uma murmuração que nós podemos chamar de uma murmuração nostálgica, né? Aquela murmuração lembrando do passado, dizendo: olha, quando nós éramos escravos lá no Egito, nós tínhamos pão para comer, a gente tinha o que comer. Ou seja, eles falavam até algo que eles não tinham, né? Mas idealizando a escravidão, eles falavam: nós tínhamos panelas de carne. E começam a questionar a liderança de Moisés. E o interessante é que Deus ele não reage com uma repreensão imediata, mas ele dá uma provisão graciosa. É o que nós vamos ler aqui, né? Versículo 3 diz: disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome, toda essa multidão. E aí o Senhor ele traz uma resposta a Moisés de provisão. Ele diz aqui no versículo 4: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Então, após a murmuração do povo, né, o povo ali reclamando, murmurando, o Senhor manda maná, né? O maná que era semelhante a um pão, né? Para que eles comessem diariamente. As instruções é que eles comessem somente aquela quantidade necessária, né? E Deus assim o fez, né? Mas o que eu quero focar aqui, queridos, que a murmuração, ela expressa uma incredulidade. Toda vez que nós murmuramos, toda vez que nós reclamamos, é como se eu dissesse para Deus: olha, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode agir nessa causa. Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. O ser humano ele tem uma tendência de esquecer muito rápido aquilo que Deus fez, e ele foca muito naquilo que ele está tendo dificuldade. Então que nós sejamos pessoas gratas e que nós venhamos a nos policiar e não ficar reclamando, murmurando, né, de tudo aquilo que está nos faltando. Que se está faltando algo, que nós venhamos buscar, que nós venhamos confiar, crer na palavra do Senhor. Amém? No versículo 15, né, então, após as instruções aqui
de Moisés, de Deus, né, a Moisés, ele falou que enviaria para eles, né, a porção para eles comerem, seja o maná, como seja as codornizes, né, que eles comessem aquela porção do dia, ou seja, não era para guardar para o outro dia, porque se guardasse iria perder. E cada chefe de família tinha que pegar a quantidade exata para a sua família, nem mais, nem menos, né? Então, Deus mostrando aqui a dependência dele. Ou seja, fique tranquilos, porque amanhã eu vou mandar novamente. Amanhã eu vou suprir a vossa necessidade. Isso traz uma lição para nós de dependência, de nós buscarmos o Senhor e descansarmos nele, porque ele dá todos os dias, todas as manhãs, ele nos dá o pão de cada dia. Que eu e você tenhamos um coração grato, um coração alegre por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado diariamente. Amém? E no final aqui do capítulo 16, nós vemos que a determinação para que eles descansassem no sétimo dia. Eles falaram, olha, o sábado vocês não vão sair para pegar nem o maná, nem as codornizes, né? Porque na sexta-feira eu vou dar uma provisão maior, uma provisão em dobro, né? Mostrando para eles também a importância do descanso, né? E que há tempo para trabalharmos e há tempo para descansar. E enquanto nós descansamos, o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Amém? Que eu e você venhamos olhar para o maná que é Jesus, porque ele supre a minha e a sua necessidade diariamente. Amém? O maná do deserto, ele sustentava o povo por um dia. Mas o maná que é Jesus nos sustentará por toda a eternidade. Amém? Êxodo capítulo 17, nós vemos o povo reclamando agora por falta de água, né? O povo que reclamava, né? Então, o ser humano, desde que ele foi formado, né? Desde que o pecado entrou, há uma tendência de murmurar e de se levantar, uma insatisfação, né? É óbvio que, por um lado, nós temos pessoas que buscam, correm atrás das coisas, isso é um fato positivo, de não sermos acomodados. Mas quando essa inquietação, né, esse excesso de corrermos atrás causa reclamação, murmuração, temos que tomar cuidado, né? Então aqui no versículo 1, né, de Êxodo 17 diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez, o povo reclama a Moisés. Eu fico imaginando a inquietação que era na vida de Moisés, né? Aquela quantidade, 3 milhões de pessoas aproximadamente, inquietando Moisés pelas coisas básicas, né? Porque eles estavam passando ali no deserto. Então, Moisés, ele clama ao Senhor, né? E ele até faz uma pergunta: o que eu farei a este povo, Senhor? Eles estão a ponto de apedrejar-me. E o Senhor deu uma ordem a ele, né, para que ele passasse à frente do povo, levasse com ele algumas das autoridades de Israel e que tivesse na mão a vara com que feriu o Nilo, né, e que fosse adiante. E ele estaria à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. E ele determinou: bata na rocha e dela sairá água
meu povo beber. E assim Moisés o fez, né? E ele chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, um cuidado que nós temos que ter com a tentação de pôr Deus à prova, né? É óbvio que muitas vezes, quando nós temos em dúvida se algo em nossas vidas é de Deus ou não, nós falamos: eu vou fazer um teste, né? Eu vou verificar se isso realmente é de Deus. Fazer prova com Deus nós não devemos fazer nunca, mas nós devemos fazer prova com a circunstância, porque não sabemos se aquilo é do homem, se aquilo é da nossa mente, se aquilo é do nosso coração, mas nós devemos buscar sempre a confirmação dos céus. E que eu apreendo muito também aqui nessa passagem, que Deus, ele sempre provê, né? A rocha aqui foi uma fonte inesperada de provisão, mas Deus fez uma provisão. Deus podia dizer assim, ó, vá para a esquerda, vá para a direita que tem um rio. Deus podia mandar uma chuva. Deus podia brotar um minadouro ali de água no deserto. Mas do improvável Deus fez o milagre acontecer. Deus falou assim, toque na rocha. Quem em sã consciência imaginaria que de uma rocha sairia água? Pois é, esse é o nosso Deus. Ele faz os milagres acontecerem daquilo que é improvável. Ele usa os improváveis, talvez você se sinta um desses improváveis. Ele usa situações improváveis e transforma essas situações improváveis em milagres, para que o nome dele seja glorificado e para que os seus sejam abençoados. Então esse é o nosso Deus, né? Ele manda de onde não tem, ele abre porta que está fechada, ele abre porta que nem existe, ele transforma em porta. Então essa é o nosso Senhor, né? Então que nós venhamos a confiar e descansar nele. E finalizando essa parte aqui, esse capítulo 17, nós vamos ver aqui uma batalha, né, contra Amaleque, né? Amaleque se levanta contra aquele povo. E nós vemos aqui uma das primeiras batalhas que Moisés, que Josué e aquele povo enfrenta, né, logo após sair do Egito. E nós aprendemos algo muito interessante, muito forte aqui nessa passagem, né? Versículo 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou aquele exército. Essa parte aqui, queridos, fala muito do poder da intercessão, do poder da oração, né? A vitória ali sobre Amaleque, sobre os amalequitas, dependia de mãos levantadas de Moisés. Quando ele se cansava, Arão e Hur estavam ali, um de cada lado, levantando as suas mãos. E isso traz para mim e para você uma lição poderosa do poder da intercessão comunitária, né? Do poder da intercessão da igreja, de uma família, de um grupo que se levanta para clamar, para levantar um clamor, né? Para guerrear, para travar uma batalha. Então há muitas lutas que nós não vamos vencer sozinhos. É necessário que nós tenhamos pessoas aliançadas conosco. Pessoas talvez da sua igreja, do seu GC, né, do seu grupo de crescimento, da sua família. Então, a oração em conjunto, ela traz uma atmosfera, ela traz um resultado, né, extraordinário. Então, que você também ore por outras pessoas, se levante como intercessor, se levante como aquele que
está disposto a levantar as mãos para clamar em favor de alguém. Amém? Êxodo 18, nós vamos aprender aqui um pouco sobre delegação de autoridade, né? Nós vemos aqui Moisés ali no deserto com toda aquela multidão, e Moisés já estava estafado, né? Já estava ali estressado, né? Por tantas situações que ele tinha que resolver, porque o povo era muito dependente da direção de Moisés, coisas domésticas, coisas ali de administrativos ali do arraial, tudo era Moisés que decidia, que orientava. E Jetro, né, sogro de Moisés, que não era temente a Deus, que não seguia ao Senhor, ele servia a outros deuses, Jetro, o sogro de Moisés, ele veio, né, com os filhos e a mulher de Moisés. E ele chega ali e ele percebe tudo aquilo que está acontecendo, né? Ele escuta os testemunhos de como que aquele povo saiu do Egito, como que Deus miraculosamente abriu o Mar Vermelho, né? Todos os livramentos que Deus havia dado àquele povo. E ele então se alegra, né, com Moisés. Ele chega a dizer... aqui no versículo 10, bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Ele reconhece ali o poder de Deus, né? E no versículo 11 ele fala, agora sei que o Senhor, quando ele estava falando Senhor, ele estava falando Deus do povo hebreu, né? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam, né? E logo após ele ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e demonstrando ali, ele reconhecendo o poder que havia no grande Eu Sou, né? E logo após ele vê aquela dinâmica que estava acontecendo, né, na tenda de Moisés, aquele movimento de pessoas, autoridades do povo, famílias, representantes de famílias ali despachando com Moisés, buscando orientações. Ele então percebe, ele é usado ali para dar uma direção para Moisés, para que Moisés compartilhasse ou levantasse, né, outros para ajudarem ele naquela tarefa de liderar aquele povo, né? Ele vê que ele estava esgotado, né? E a tarefa era grande demais. Versículo 19, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando como deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então nós vemos aqui um princípio de liderança, né? Que é a liderança compartilhada ou a delegação de autoridade. E ele então orienta Moisés, dizendo, olha, você não vai perder a sua autoridade, mas você vai organizar, você vai focar naquilo que é mais necessário, naquilo que é mais, que tem um peso maior. E foi isso que Jetro passou ali a Moisés, né? E isso serve para nós hoje, né? A liderança bíblica, né? É uma liderança também que nós não precisamos centralizar tudo, nós temos que compartilhar, nós temos que delegar atribuições para outras pessoas. E ele trouxe alguns critérios muito importantes, né? Homens tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. E trouxe aqui esse princípio bíblico, né? Priorizando o caráter, né? Sobre a capacidade. Tem pessoas que têm capacidade, mas não têm caráter. Tem pessoas que têm caráter e às vezes têm dificuldade em aprender. Mas quando nós priorizamos o caráter em detrimento à capacidade, Deus trabalha no coração e vai capacitando essas pessoas a exercer a sua liderança. Amém?
Vamos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, nós vemos os fariseus aqui questionando Jesus, né, acerca do divórcio. Os fariseus a todo tempo queriam questionar Jesus, queriam colocar que Jesus entrasse em alguma contradição, tentando ali desmoralizar ou algum ponto que Jesus errasse, né? E eles então aproximam de Jesus e perguntam se é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo. E Jesus então responde com a palavra, né? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? E no verso 6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. E eles perguntaram isso justamente sobre a certidão de divórcio, né? A carta de divórcio que Moisés havia permitido lá no Antigo Testamento, né? Nós vamos chegar nessa parte ainda durante a leitura. Mas Jesus falou assim, Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E ele então finaliza dizendo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus falou, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isto é dado, né? Então ele vai falar aqui dos eunucos e por aí vai, né? Então o que nós temos que aprender sobre o casamento? O casamento, irmãos, é um reflexo da união divina, né? Jesus, ele restaurou aqui nessa palavra o casamento como uma união indissolúvel, é algo criado por Deus, né? Não é apenas uma norma moral, mas uma imagem teológica. Por quê? O casamento, ele reflete a união de Cristo à igreja. Nós vamos ver isso lá em Efésios 5, né? Por isso, a santidade, por isso o cuidado. Temos que tomar muito cuidado. As pessoas hoje casam já pensando em separar-se, mas esse não é o propósito de Deus. Segunda parte aqui do Mateus, capítulo 19, as crianças, né, querem chegar até Jesus e os discípulos tentam afastar aquelas crianças, né? E Jesus fala que, vamos ver aqui, versículo 14. Deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está falando aqui de pureza, de sensibilidade. A criança é um ser, né, que não tem rancor no coração, não tem maldade. E Jesus estava trazendo essa ilustração para que nós fôssemos iguais às crianças nessas características, né? A nossa pureza, a nossa sensibilidade, né? E que nós possamos cada dia buscar no Senhor, buscar na sua palavra, viver, né, esse modo de vida, né? Dependendo de Deus. A criança depende do pai para tudo. Que eu e você possamos depender de nosso paizinho querido, o Abba, né? O Abba Pai, que nós possamos depender dele. Amém? E por último, nós vemos aqui a passagem do jovem rico. Ele chega em Jesus e pergunta o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. O Senhor pergunta a ele sobre os mandamentos. Ele fala, olha, desde a minha infância, da minha juventude, eu tenho seguido os mandamentos. E aí o Senhor fala, vende tudo que tem e dê aos pobres e siga-me, né? E ele então fica muito triste, porque ele era muito rico, né? E ele então se afasta e vai embora. E Jesus fala, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino
de Deus. Ele estava dizendo que o amor ao dinheiro, o apegar-se aos bens material, se torna um obstáculo para aquele que quer seguir a Cristo. Porque aquele que segue a Cristo, ele tem que ser uma pessoa que não se prende aos bens materiais. O propósito, aquilo que arde em nossos corações é a vida eterna. O que arde em nossos corações é fazer a vontade do Pai. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Jesus não pede, né, que nós venhamos a vender tudo. Ele pede que cada um entregue o que compete a Deus, né? Aquilo que compete com Deus no coração. Então, se a minha riqueza está competindo com Deus, eu tenho que entregar a minha riqueza. Se o meu trabalho, então a gente tem que, nada pode estar em primeiro lugar que não seja seguirmos a vontade do Senhor, o nosso relacionamento com Deus, né? E fechando aqui essa leitura de hoje, vamos para Salmo 22, do verso 12 ao verso 21, né? Então esse salmo, nessa parte, que ele vai falar um pouco de um retrato profético do sacrifício de Jesus, né? Ele diz aqui a partir do verso 14: como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Então esse salmo, ele demonstra um pouco aqui Davi, ele tendo essa revelação, né, de algo que ia acontecer centenas de anos depois com Jesus, né? Ele vem falando um pouco aqui de alguns detalhes, né? Pés perfurados, roupas, né, repartidas por sorteio, né? Então está falando aqui do sofrimento que Jesus teria, né? A solidão, a dor física, né? A sede, a humilhação e até o sentimento de abandono divino, né? Porque em dado momento Jesus, ele vira para o Pai e fala: Pai, por que me abandonastes, né? Por que me desamparastes? Amém? Então esse aqui é o salmo que vem falando um pouco sobre isto. Amém? Então, queridos, eu quero finalizar essa leitura, já estamos extensos aqui no nosso tempo. Quero finalizar esse texto dizendo algumas coisas muito importantes, né? Que tudo isso que nós lemos, tudo que nós lemos na palavra aponta para Jesus. E esses textos que lemos hoje apontam. Jesus, ele é o verdadeiro maná que desceu do céu. Não apenas para sustentar por um dia, mas para dar vida eterna. Ele é a rocha ferida de onde jorrou água viva. Não apenas para saciar a sede física, mas para satisfazer a sede da alma. Ele é o intercessor, cujas mãos estão sempre levantadas por nós, não apenas na batalha contra Amaleque, mas na guerra contra o pecado e a morte. Aleluia! Ele é o líder perfeito, que não precisa de conselhos humanos, mas recebeu a sabedoria do Pai para guiar a sua igreja. Ele é o único que abandonou todas as riquezas do céu para nos enriquecer. O jovem rico foi embora triste. Jesus entregou tudo por nós e ressuscitou em glória. Ele é aquele que experimentou o sofrimento descrito no Salmo 22, não como vítima, mas como Salvador, que suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Esse é Jesus. Então dependa desse pão diário. Dependa dele para saciar a sua sede. Dependa dele em oração. Dependa dele em vez de seus recursos. E lembre-se,
Você depende de Jesus, aquele que foi o maná, a rocha, o intercessor, o líder perfeito, aquele que entregou tudo e suportou tudo por sofrimento a você. Que Deus te abençoe nesse dia, que nessa segunda-feira, que nessa semana que se inicia hoje, você lembre-se dessa palavra. Ele está na condução e no controle da sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar e amanhã estaremos aqui de volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.